com violência, saiu. Então ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsá-lo? Então ele lhes disse: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Podemos assentar em nome de Jesus. Amados irmãos, queridos ouvintes da palavra do Senhor, a Bíblia nos fala que certa vez Jesus, após descer do monte da transfiguração com Pedro, com Tiago e com João, ele desce para uma casa onde havia uma grande multidão. E ali, quando ele chega naquela casa, ele viu que aquela multidão estava ali e havia pessoas discutindo com eles. Mas eles não estavam discutindo coisas sérias. Eles não estavam discutindo algo importante. Eles estavam discutindo coisas banais, coisas sem sentido, coisas sem importância. E muitas vezes na vida da gente também acontece do mesmo modo. Tem gente que se aproxima de nós, pastor André, somente para discutir. Tem gente que se aproxima da gente somente para bater boca, para entender. E a gente tem que fugir dessas pessoas. A gente tem que fugir da contenda. Até porque a palavra do Senhor diz: ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar sofredor. A palavra do Senhor também nos diz: fazei todas as coisas sem murmurações e sem contendas. Então a gente tem que correr de contenda. A gente tem que procurar se esforçar para viver em paz. E eles estavam ali contendendo com os discípulos, contendendo com a multidão. E quando Jesus chega, a multidão chega até ele, alegre, porque sabia que onde Jesus estava, algo acontecia. E até hoje isso é uma realidade, meus irmãos. Onde Jesus está, algo sempre acontece. Aleluia! Onde Jesus está, o cego vê, o surdo ouve, o coxo anda, o mudo fala. Onde Jesus está, os demônios são expulsos. Onde Jesus está, pessoas são batizadas com o Espírito Santo. Onde Jesus está, um grande avivamento acontece. Aleluia! E eles sabiam que algo iria acontecer porque o dono do milagre estava ali. E o dono do milagre está aqui nessa noite, nesse lugar. Aleluia! Não é porque há 2 ou 3 que ele não está. Muito pelo contrário, a palavra fala: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ele está aqui nessa noite, nessa casa. E ele veio para entregar uma grande bênção na tua mão. Se você quer, receba essa bênção em nome de Jesus. Porque o dono do milagre está aqui. Ele está aqui nessa noite. E o que é que você precisa da parte dele? O que você necessita? Ele está dizendo: clama a mim, eu vou te dar. Peça e eu vou te atender. Busca o milagre, eu vou entregar na tua mão. E ele então chegou e perguntou para aqueles escribas: quem é que está discutindo com eles? E um dentre a multidão foi e falou assim: mestre, eu te trouxe o meu filho, que tem um espírito mudo. E veja, aquela enfermidade era causada por um demônio. Porque tem enfermidades que são causadas por demônios. Tem enfermidades que são causadas por circunstâncias naturais, mas tem outras que são causadas por demônios, são espirituais. Eu me lembro de um irmão, não vou falar o nome por questão de ética, que ele estava tendo muitos desmaios e ninguém estava conseguindo diagnosticar a causa do problema. Eu falei para ele: irmão, você é espiritual, você tem que orar, você tem que buscar a Deus a libertação disso aí. E ele começou a orar e os irmãos começaram a ajudar ele orando. Graças a Deus, hoje ele me contou faz um tempinho atrás que já fazia 9 meses que ele não tinha desmaios. Então tem enfermidades que são espirituais. Tem enfermidades que são causadas por demônios. Nós vemos na Escritura aquela mulher que estava toda encurvada, 18 anos, que não podia de modo nenhum se endireitar. Nós vemos também aquele caso daquele homem que era mudo, se eu não me engano também surdo.
E Jesus expulsou o demônio dele, ele falava e via. Aí os fariseus blasfemaram contra o Espírito Santo e falaram que ele está expulsando o demônio com Beelzebul. E aqui eu quero te dizer uma coisa, cuidado com as críticas. Se você vê uma manifestação espiritual, não se precipite em dizer que aquilo ali é um espírito de engano, porque você pode estar blasfemando contra o Espírito Santo. As coisas de Deus, irmãos, elas requerem muito discernimento. Então tem enfermidades que são causadas por demônios. E aquele homem então falou assim, e o meu filho, além de ser mudo, o demônio pega ele fica rangendo os dentes, e ele vai definhando, e eu trouxe ele aos seus discípulos para que o expulsasse, mas não puderam expulsar. E por que os discípulos não puderam expulsar? Eles não caminhavam com Jesus? Caminhavam, mas eles não tinham vida com Deus. É possível você estar aqui dentro da igreja e não ter vida com Deus. É possível a pessoa ser membro de igreja, batizado nas águas, ter carteirinha de membro, de obreiro, de pastor e ainda assim não ter vida com Deus. É possível a pessoa pregar, cantar, louvar e não ter vida com Deus. É possível a pessoa ser instrumentista e não ter vida com Deus. E o que é que garante que eu tenho vida com Deus? Qual é a evidência que eu tenho vida com Deus? Dois joelhos no chão, vida de oração, vida de jejum, vida de consagração, de santidade. Quando eu ando em santificação, quando eu ando em oração, quando eu ando no jejum, quando eu tenho uma vida de consagração, eu vivo uma vida de anjo de Deus. E não vai ter demônio que vai parar na minha frente. Não vai ter demônio que vai parar na sua frente. Quando você tem uma vida com Deus, você cura os enfermos, você expulsa os demônios, você impõe as mãos sobre as pessoas, elas recebem o batismo do Espírito Santo. Quando você tem vida com Deus, Deus te usa de forma sobrenatural. Mas quando você não tem vida com Deus, você ora, o demônio não sai. Você ora, o demônio te vergonha. Você ora, o demônio bate em você. Você ora pelo enfermo, o enfermo não é curado. Quando você não tem vida com Deus, você não consegue se mover nos dons do Espírito Santo. Mas quando você tem vida com o Senhor, pode ter certeza que o Senhor vai te usar de uma forma tremenda. Aí Jesus vem e fala para eles: ó geração incrédula, até quando eu estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Porque ele sabia que ele tinha que ir, irmãos. Porque se ele não fosse, o Espírito Santo não viria. Mas graças a Deus que Jesus morreu, ressuscitou e foi. Porque ele foi para o Pai e enviou o Espírito Santo. E hoje nós temos essa presença gloriosa no meio da igreja. Nessa noite, como profeta de Deus, eu quero liberar a palavra sobre a tua vida. E te digo, seja cheio do Espírito Santo. Seja cheia do Espírito Santo. Seja renovado. Seja renovada. Receba o poder do alto em nome de Jesus. Ele está aqui nessa noite. O Espírito Santo desceu nessa casa nessa noite. E onde ele está, maravilhas acontecem. Receba aí o renovo. Receba o toque de Deus nessa noite. Porque o Senhor te renova com o poder do Espírito Santo. Aleluia. Se você sentir vontade de falar em línguas, fala. Se você sentir vontade de glorificar, glorifica. Se apenas dá lugar para o Espírito Santo, seja cheio dele. Seja cheia dele. E ele vai te renovar. Ele vai te encher. E você vai se transformar em rios de águas vivas que vão transbordar na vida de outras pessoas. Era necessário que Jesus fosse. Porque se ele não fosse, o Espírito Santo não viria. Mas a Bíblia diz que ele foi para o Pai.
E passados 10 dias que ele havia subido, cumpriu-se o dia de Pentecostes. E estavam todos reunidos no mesmo lugar. E aqui eu entendo uma coisa: só pode haver avivamento quando há união. Só há avivamento quando a igreja é uma em um só Espírito, em uma só fé, em um só amor, em um só propósito. E cumprindo o dia de Pentecostes, porque Deus não faz nada antes do tempo, nem depois, Ele faz na hora certa. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como um vento, como um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa onde estavam sentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, os quais pousou sobre cada um, e foi batizando um, e foi batizando outro, e foi batizando outro. Dali a pouco, 15 minutos, todos estavam falando em línguas, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas. E esse avivamento nunca mais parou, e não vai parar enquanto a igreja estiver aqui. Seja cheio do Espírito Santo nessa noite e dê prosseguimento desse avivamento. Ele está aqui nessa noite, e Ele veio para te renovar neste lugar. Dê lugar para Ele aí, porque Ele está aí do teu lado. Receba a presença desse varão. Esse varão entrou dentro dessa casa, e Ele quer te renovar. Ele está tocando o teu ombro e está dizendo: ó filho, eu vim hoje trazer o renovo que tu vinha buscando. Eu vim hoje trazer a presença que tu vinha buscando. Eu vim hoje trazer aquela bênção que tu vinha clamando. Eu vim hoje trazer aquele milagre que você vinha suplicando. Aleluia! Ele está presente nessa casa. Se você puder, adore a Ele, exalte a Ele. Dê a sua melhor adoração nessa noite, porque Ele está aqui neste lugar, e onde Ele está, algo acontece. Olha aí, Ele está aqui nessa noite, aleluia. Era necessário que Jesus fosse para o Pai, porque se Ele não fosse, o Espírito Santo não viria. Mas Ele veio e Ele está aqui, Ele habita em você, e Ele está presente aqui nessa casa, nessa noite. Há uma presença diferente, há uma glória diferenciada, há um poder nesse lugar, e só quem é espiritual vai sentir, só quem é espiritual vai perceber. Ele chegou, Ele chegou, Ele chegou. Espírito Santo chegou, aleluia. Decalabacianda, labaxandaraia. Decalabacianda, labaxandaraia. Hoje eu te curo dessa enfermidade. Hoje eu removo esse mal da tua carne. Receba a tua cura em nome de Jesus. Porque hoje o Senhor te visita. Há uma presença diferente nesse lugar, nessa noite. Há uma glória diferenciada nesse lugar. Contemple esse varão que chegou agora, porque Ele se faz presente no nosso meio. E Ele desceu com a bandeja na mão. Ele desceu com a bandeja de bênção. Você não via a tua bênção aí? Pega a tua bênção aí, porque tem bênção disponível para você nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, glória, aleluia. Eu vou deixar você adorar. Eu vou deixar você glorificar o nome do Senhor. Eu vou deixar você dar o seu glória, o seu aleluia. Ele está aqui nessa noite. Ele veio para honrar o culto. Ele veio para manifestar a sua Shekinah.
estou respondendo nessa noite, eu estou confirmando a minha palavra, e tu verás a minha palavra se cumprir. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Oh, glória! Aleluia! 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 Rapaz, a página da Bíblia derrubou aqui para outro lugar. Aí Jesus falou assim: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei o menino. E então trouxeram, e quando ele o viu, o espírito logo o agitou com violência. Então, caindo endemoniado, revolvia-se por terra espumando. O demônio queria matar ele aos poucos, porque é isso que Satanás faz. Ele quer matar o ser humano de pouquinho em pouquinho. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Aleluia! Satanás pode estar te matando aos poucos, mas o dono do milagre chegou nessa noite para interromper a ação de Satanás. O libertador chegou nessa noite para interromper a ação do inimigo. Satanás pode estar te atacando muitas vezes, mas nessa noite Jesus chegou para interromper o ataque dele. E então Jesus perguntou para aquele homem: há quanto tempo faz que esse menino está nesse estado? Porque Jesus não sabia de tudo, ele era humano como nós. Assim como o ser humano não sabe de tudo, Jesus, como ser humano, não sabia de tudo. Por isso que ele perguntou: o que é que está aí discutindo com eles? Há quanto tempo lhe sucede isso? Porque Jesus não sabia de tudo. Aí ele perguntou: há quanto tempo lhe sucede isso desde a infância? Talvez já era um jovem, talvez tinha lá seus 20 e poucos anos, mas desde pequenininho o demônio já estava atacando ele. Durante muitos anos aquele jovem sofreu. Durante muitos anos aquele jovem foi atormentado. Mas um dia Jesus chegou na vida dele e ele foi liberto daquela ação do mal. Eu não sei há quanto tempo você tem sofrido. Eu não sei há quanto tempo você tem chorado. Eu não sei há quanto tempo Satanás tem atacado você. Mas nessa noite eu quero liberar uma palavra. Jesus chegou para mudar a tua história. Jesus chegou para mudar a tua situação. E esse mal vai bater e retirar em nome de Jesus. E você vai ser livre desse ataque de Satanás. Jesus chegou. Aleluia. E quando ele chega, Satanás tem que bater em retirada. Aí aquele homem falou: desde a infância acontece isso com ele. E muitas vezes tem lançado ele no fogo e na água para o destruir. Mas veja, o menino não morria. Era queimado, mas não morria. Era afogado, mas não morria. Por quê? Porque Deus tinha uma obra na vida dele. E se Deus tem uma obra na vida de alguém, quando Ele tem uma obra na vida de alguém, pode acontecer o que for, ninguém tira a pessoa dessa terra. Você não vai sair dessa terra enquanto Deus não concluir a obra que Ele tem com você. Aleluia. Você não vai sair dessa terra enquanto Deus não terminar aquilo que Ele começou. E então aquele homem disse, e muitas vezes ele lança o meu filho no fogo, na água para me destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E quantas vezes nós pensamos como esse homem, talvez Jesus não pode fazer isso, talvez Jesus não pode fazer aquilo. Ah, Senhor, se tu podes, faz alguma coisa por mim. Se tu podes, Senhor, entra com providência. Você esqueceu que o teu Deus pode tudo? Você esqueceu que o teu Deus tem poder para fazer qualquer coisa? Ele pode te curar dessa enfermidade. Ele pode libertar aquele parente teu que está perturbado. Ele pode entrar com providência na tua vida financeira. Ele pode suprir o que você necessita. Ele pode fazer qualquer coisa porque Ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. E para Ele não existe limite.
limites, não existem barreiras, não existem limitações. Ele tem poder sobre o impossível. Enquanto ele entra em cena na vida de alguém, até o impossível sai do caminho e o impossível se torna possível. Mas aquele homem não estava crendo. E muitas vezes nós somos como aquele homem, nós não cremos que Jesus pode fazer alguma coisa. E aquele homem disse: se tu podes, faça alguma coisa e ajuda-nos. Aí eu imagino Jesus rindo da cara dele, falando assim: se tu podes, se eu posso, como assim eu não posso fazer? Tudo é possível àquele que crê. E ele podia, porque ele era Deus, e Deus é um Deus de fé. A fé é um atributo de Deus. E assim como ele, se nós tivermos fé também, irmãos, tudo se tornará possível na nossa vida. Não haverá barreiras que fiquem no nosso caminho. Não haverá dificuldades que fiquem no nosso caminho. Não haverá obstáculos. Quando nós cremos de todo o coração na palavra de Deus, aquilo que Jesus disse, tudo vai ser removido do nosso caminho. E eu te pergunto, qual é a barreira que está no teu caminho hoje? Qual é o impedimento? Qual é o impossível que está no teu caminho hoje? Se você crê, isso vai sair do teu caminho. Se você crê, isso vai sair da tua vida. É uma doença que não consegue ser curada. É uma perturbação que não sai. É um parente que não consegue ser liberto, que não consegue ser salvo. É uma vitória financeira que você não tem conseguido alcançar. Se você crê de todo o coração, isso vai se tornar possível. E quando eu prego sobre essa passagem, eu me lembro daquele hino que cantava assim: só em ti crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível, creio, Senhor, nada temer, nada temer, tudo é possível, nada temer. Quando você crê, tudo se torna possível. Basta somente crer. Basta somente exercitar a sua fé no Senhor Jesus. Basta somente acreditar nele de todo o teu coração. E quando você crê nele, a doença sai do seu corpo. A perturbação sai da sua alma. A aflição sai do seu espírito. A tribulação sai da sua mente. Aquele parente que não conseguia ser salvo, é liberto. É cheio do Espírito Santo, é batizado com o Espírito Santo. Quando você crê de todo o coração, até aquela provisão que não estava chegando começa a chegar. Tudo é possível àquele que crê. Eu te pergunto nessa noite, você tem fé para alcançar o possível e o impossível? Você tem fé para alcançar as vitórias que Deus tem para você? Aí aquele homem falou para Jesus: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E nós temos que orar como esse homem e pedir: Senhor, remova a incredulidade do meu coração. Remova a falta de fé do meu coração. Remova o medo, a preocupação, a dúvida, a ansiedade. Senhor, me ensina a ter fé. Me ensina a confiar no Senhor. Me ensina a descansar no Senhor. Senhor, aumenta a minha fé. Mas não me dê uma fé pequena, não. Me dê uma fé do tamanho, Senhor, de uma grande montanha. Uma fé que remova obstáculos. Uma fé que remova o impossível. Deus, me dê uma fé tamanha, Senhor, a ponto
para Deus. Tem gente que pede uma fé do tamanho de grão de mostarda, está pedindo errado. Porque o grão de mostarda é pequenininho. E Deus não quer que você tenha uma fé pequena. Deus quer que você tenha uma fé gigante. Aleluia. Deus quer que você tenha uma fé que alcance o impossível. Uma fé assim como a que Ele tem. Você consegue ter a fé que Deus tem? Ah, para mim é difícil. Então peça para Ele. Senhor, me dê a fé que o Senhor tem. Eu quero ter a fé do tipo de Deus, a mesma fé de Deus. Eu quero ter o mesmo nível de fé que o Senhor tem, Senhor. Eu quero ter uma fé tamanha, Senhor, a ponto de orar e milagres extraordinários acontecerem. Senhor, remove a incredulidade do meu coração, remove a dúvida, remove o medo. Tem muitas pessoas hoje dentro da igreja que estão como esse homem, são incrédulas, têm dúvida no coração, tem medo, tem preocupação, tem ansiedade, vivem preocupados. Ah, será que Deus vai fazer? Será que Deus vai liberar a bênção? Será que Deus vai curar? Será que Deus vai libertar? Será que Deus vai prover? Ei, alguma vez Ele mentiu? Alguma vez Ele voltou atrás da palavra dEle? Se Ele disse que vai fazer, descansa o teu coração, porque Ele vai fazer. Aleluia. Ele vai fazer. Ele vai agir. Ele vai operar. Mas é no tempo dele. E você precisa aprender a descansar no Senhor e esperar o tempo dele fazer o que ele tem de fazer. Muitas vezes a gente fica com o coração apressado. Senhor, eu quero para agora. Eu preciso que o Senhor faça agora. Mas Ele tem um tempo para fazer todas as coisas. E a gente tem que aprender a esperar no Senhor e aguardar esse tempo. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo. Veja que Ele não orou para o Pai, Pai, repreende o espírito imundo. Não, Ele repreendeu e deu uma ordem. E assim como Jesus tinha essa autoridade, nós também temos, irmãos. Nós temos autoridade para expulsar demônios. Nós temos autoridade para repreender as obras do mal. Mas muitas vezes a gente deixa o diabo montar e enrolar em cima da gente. A gente deixa o diabo fazer a gente de capacho. A gente tem que aprender que a gente tem autoridade. Hoje, pela manhã, aconteceu um negócio comigo. Estava tendo uns ataques cardíacos no coração desde ontem à noite. Vinha aquele calafrio, sem passar pelo peito todo, assim. Parecia que eu ia morrer. E teve uma hora que eu não aguentei mais, e quando aquilo veio, eu falei assim: sangue de Jesus tem poder. Satanás seja repreendido em nome de Jesus. Bata em retirada com a sua doença e não volte mais. Pela minha fé na palavra de Deus, eu estou curado. E eu creio que Ele não vai voltar mais. A gente tem que aprender a expulsar os demônios, irmãos. A gente tem que aprender a repreender. Muitas vezes acontecem coisas com a gente e a gente não repreende aquele mal. Às vezes a minha tia, minha avó falava comigo: você tem que repreender o mal quando o mal vem contra você. Eu falava assim: mas eu não tenho poder nenhum. Eu falava isso. É Deus quem tem, então é Ele que tem que repreender. Mas não, Ele nos deu autoridade. Ele diz na palavra: eis que eu vos dei autoridade para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Paulo diz em Romanos 16, 20: e o Deus de toda a paz, em breve, e se Ele falou que era em breve, esse tempo já chegou, e esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Nós temos autoridade sobre o diabo, nós temos autoridade sobre os demônios, nós temos autoridade sobre as obras do mal, nós temos autoridade sobre as doenças. Portanto, só basta a gente exercitar nossa fé expulsada do mal, e Ele vai sair em nome do Senhor Jesus. A gente tem que ter fé. E repreender, e erguer as mãos e dizer: Satanás, eu não te aceito aqui.
Pega as suas coisas e saia daqui agora em nome de Jesus. Nós temos que usar a autoridade que o Senhor nos deu. Mas se a gente não usar da autoridade que Ele nos deu, Satanás vai continuar deitando e rolando em cima de nós. Eu me lembro da história de um pastor que uma vez ele estava sendo afetado por uma pobreza muito grande. Lá nos Estados Unidos aconteceu isso. E esse pastor um dia ele foi orar e falou assim: Satanás, tira suas mãos de cima do meu dinheiro. Pai, me dá quantia X em nome de Jesus. Quando ele fez essa oração, não demorou muito, a quantia que ele tinha pedido para Deus chegou. E ele foi abençoado com aquela quantia. Mas primeiro porque ele deu uma ordem: Satanás, tira suas mãos de cima do meu dinheiro. Porque tem vezes que Satanás, irmão, ele é tão sujo que ele se apropria de coisas que não é dele na nossa vida. Ele coloca as garras sujas dele sobre a nossa família. Ele coloca as garras dele sobre a nossa saúde. Ele coloca as garras dele sobre o nosso dinheiro. Coloca as garras dele sobre a nossa vida espiritual para que ela não desenvolva. E a gente tem que aprender a repreender esses demônios em nome de Jesus. E ordenar que eles saiam. E eles vão sair. Porque ele pode não obedecer a minha pessoa e a sua pessoa. Mas ele obedece à autoridade do nome de Jesus. Aleluia! Quando dizemos em nome de Jesus, não tem demônio que fica no caminho. Todos eles batem em retirada. Esses dias eu vi um padre falando na internet, ele falando assim: quando nós rezamos a Ave Maria, o inferno treme. A Ave Maria não tem poder nenhum, irmãos. O que tem poder de fazer o inferno tremer é o nome de Jesus. É o nome de Jesus. Quando você diz em nome do Senhor Jesus, Satanás saia com tudo que é seu. Ele pega as trouxinhas dele, ó. Sai correndo. Porque o nome de Jesus simboliza alguém que é maior do que ele. E então Jesus repreendeu esse demônio desse menino e disse: espírito mudo e surdo, eu te ordeno. Ele ainda causava surdez no menino. Sai dele e não entres mais nele, porque o demônio iria querer voltar. Porque tem demônio que é assim, quando ele sai, ele quer voltar com outros 7 piores. Mas ali Jesus já deu uma ordem para ele: sai e não entres mais nele. Por isso que é importante, quando a gente ora por libertação, a gente dizer: saia dessa pessoa e não volte nunca mais. É importante a gente orar, quando a gente está orando por libertação, e dizer assim: que todos os demônios sejam lançados no abismo e não volte mais. Porque ele vai tentar voltar. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. Então ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Tem milagres que para você viver ele, você vai precisar da ajuda dos outros. Mas tem milagres que para você viver ele, você vai ter que se virar sozinho. Veja que muitas vezes na Bíblia Jesus dizia assim para algumas pessoas: levanta, toma tua cama e anda. Pedro também falava. Mas muitas pessoas também eram levantadas pela mão. O paralítico da Porta Formosa foi levantado pela mão. Esse menino foi levantado pela mão. Então, para viver certos milagres, às vezes a gente vai ter que precisar da ajuda dos outros. Mas às vezes tem milagres que para a gente viver ele, a gente vai ter que se virar sozinho. A gente pode pedir ajuda, pode pedir oração, pode fazer o que for, mas não, Deus não vai ouvir a oração dos outros. Vai ser uma coisa que a gente vai ter que fazer por conta própria. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsar? E disse-lhes: essa casta não pode sair com coisa alguma a não ser oração e jejum. Eles não estavam orando e nem jejuando. Olha que perigo. Tem demônios que são piores do que outros. Tem demônio que sai só com oração, mas tem demônio que sai com oração e jejum. Mas eles não estavam orando nem jejuando.
E quantos na igreja hoje não estão desse jeito? Não estão tendo uma vida de oração, não estão jejuando. Estão na igreja há anos, mas não jejuam, não oram. Mas é tempo da igreja ser despertada para a oração do jejum de novo. Aleluia. É tempo de nós voltarmos a orar, irmãos. É tempo de nós voltarmos a jejuar. É tempo de nós voltarmos a ter uma vida profunda com Deus. Porque Deus quer nos usar. Deus quer nos usar na libertação. Deus quer nos usar na cura. Deus quer nos usar no evangelismo. Mas para isso a gente tem que pagar o preço. A gente tem que orar, tem que jejuar, tem que se consagrar, tem que viver uma vida santificada. Mas sem isso, não adianta. Nós não vamos ser usados por Deus. E essa era a palavra que eu tinha para trazer nessa noite. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus e passo a palavra para quem é de direito. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero